Olá, gente! Hoje falaremos sobre trabalho e energia cinética. Por que energia é tão importante para nós? Por que sua obtenção é tão buscada? Por que o uso eficiente da energia é tão importante? Então, alguns anos atrás, a maior parte da energia produzida, hoje ainda é, né? Mas se via bem mais só energia de hidroelétricas. Antigamente, há 10 anos atrás, você ia daqui para Fortaleza, só via energia eólica lá no Beach Park. Hoje em dia você vai, toda a CE 040 tem parques eólicos. Ou você vai aqui para a Costa Branca, aqui para esse lado das praias de Areia Branca, você vai ver vários parques de energia eólica. É energia solar, que também era uma energia um pouco cara há 10 anos atrás, hoje já está bem acessível. Então, hoje busca-se cada vez mais alternativas de energia. Hoje se sabe que não é um único tipo de energia que vai salvar o universo. É importante que tenha vários tipos de energia e que todos sejam usados. Então, tem a energia maremotriz, tem a geométrica, tem a biomassa. E nós sabemos quão importante é o uso e obtenção de energia. Por exemplo, há 20 anos atrás, a gente não tinha, há 10 anos atrás, 20, né? 15, a gente não tinha essa quantidade de computadores, de celular. Então, hoje precisa de uma demanda bem maior de energia para que chegue a todos. Então, por isso é tão importante usar a energia com eficiência e as novas formas de busca de energia. Então, a energia é uma grandeza escalar, significa que ela é apenas um número e a unidade é suficiente para descrever informações sobre essa energia, e ela está associada, a energia está associada ao estado ou condição de um ou mais objetos. E uma coisa muito importante da energia, que a gente aprende lá atrás, é que a energia se conserva. Então, aqui na mecânica clássica, a gente vai estudar dois tipos de energia. A energia, que tem alguns exemplos de energia, certo? Para alguém correr, precisa de energia. Essa energia é conseguida através da alimentação. Para eu jogar uma bola, também eu preciso de energia. Nesses dois casos aqui, o carro também a energia vem do combustível. Então, na mecânica clássica, nós iremos estudar dois tipos de energia: a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é uma energia associada ao movimento. Todo corpo que tem massa m e que está em movimento, então dizemos que tem uma energia cinética associada a ele. A energia potencial, existem dois tipos de energia potencial: a gravitacional, que está relacionada com a força gravitacional e com a altura, certo? Quanto maior, mais alto esse corpo tiver, maior a capacidade de realizar trabalho. Então, a energia potencial vai ser maior. E temos a energia potencial elástica, que está associado com a deformação da mola ou do fio. Então, agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe cada um desse tipo de energia. Então, a energia cinética, como já foi falado, é energia associada ao movimento de um corpo. Se o corpo está em movimento, ele vai ter uma energia cinética associada a ele. Vamos fazer um experimento aqui bem simplesinho para ver de que grandezas a energia cinética depende. Então, suponha que nós temos dois corpos de mesma massa, mas com velocidade diferente. Qual dos dois causa o maior estrago? Então, ó, você tem duas bolas, você joga duas bolas na parede, uma com velocidade menor e outra velocidade maior. Qual das duas pode causar maior estrago? Nosso senso comum nos diz que a bola com maior velocidade, ela causa maior estrago. Então, significa dizer que essa bola, ela tem maior energia cinética. Agora vamos considerar que esses dois corpos têm massas diferentes e mesma velocidade. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? Aqui, massa menor e uma massa maior. Novamente, o senso comum nos diz que o quê? Que o corpo de massa maior tem possibilidade de causar maior estrago. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a energia cinética. Então, a gente pode concluir que o quê? Que a energia cinética depende da massa e depende da velocidade. Então, a gente continua fazendo nossos testes. Se eu digo que um corpo de massa m, velocidade v, um corpo de massa m, velocidade v, vai ter energia cinética
é. Se eu dobro a massa e mantenho a velocidade, eu percebo que a energia cinética dobra. Se eu triplico a massa e mantenho a velocidade, eu observo que a energia cinética ela é triplicada. Então, eu observo que que a energia cinética ela é proporcional à massa, ok? Já se eu pegar um corpo de massa m com a velocidade v qualquer, eu vou ter uma energia mecânica E qualquer. Se eu dobro a velocidade, agora eu percebo que minha energia cinética é multiplicada por um fator de 4. Então, ela aumenta 4 vezes. Se eu agora triplico a minha velocidade, então eu percebo que a minha energia cinética ela é multiplicada por um fator de 9. Ou seja, a relação entre velocidade e energia cinética tem algum fator ao quadrado aqui na minha velocidade. Então, a partir disso, ó, que a gente observa que a energia cinética é proporcional à massa, e a partir desse experimento a gente comprova que a energia cinética é proporcional à velocidade ao quadrado, a gente chega à conclusão que energia cinética, que eu vou chamar de K, vai ser definido como sendo um meio da massa, a gente viu que depende da massa, V ao quadrado. Lembrando que a massa é dada em quilograma, a velocidade é dada em metros por segundo, então a unidade de energia vai ser o joule. Então aqui, ó, energia cinética é um meio de mv ao quadrado, ok? Ou seja, a energia cinética depende da massa e do quadrado da velocidade. Sabemos agora o conceito de energia cinética, que é uma energia associada ao movimento, então agora vamos falar de trabalho. O que é trabalho? Trabalho, a gente costuma associar a palavra trabalho com emprego, né, com salário. Só que na física não. Física, a palavra trabalho está associado com força e com deslocamento. Então, na física, a definição de trabalho é o seguinte: o trabalho é a energia transferida para um corpo ou de um corpo por intermédio de uma força que atua sobre ela. Ou seja, o que é trabalho? Trabalho é a energia transferida através de uma força para o corpo ou do corpo. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de pessoas aplicando força sobre um carro e esse carro tá se deslocando. Então, esses homens aqui estão realizando um trabalho no meu eixo X, ok? Se eu considerar aqui meu eixo X, então, mesmo que esse homem levante esses pesos aqui, então eu vou dizer que em relação ao eixo X, ele não realizou trabalho, porque não houve movimento no eixo X, hoje houve movimento no eixo Y. Então, se meu referencial for o eixo X, ele não realizou trabalho. Se meu referencial for o eixo Y, que ele vai estar subindo e descendo esse peso, então sim, ele realiza trabalho. Então, o trabalho, eu já adiantei que o trabalho está relacionado com força e deslocamento. Então, o trabalho, para uma força constante, é bem facilzinho. Você tem um corpo, você aplica uma força e você vai causar um deslocamento nesse corpo. Então, se eu fizer um gráfico de força aqui, ó, por deslocamento, então a área sobre a curva vai me dar o trabalho. Como a força é constante, ó, então a área sobre a curva vai ser fácil de calcular, né? Se a força for variável, então a força está variando, vai dar algo desse tipo. Então, isso aqui não é tão simples de resolver, você vai precisar resolver por integral, que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, vamos considerar aqui um bloco de massa M e eu aplico uma força F sobre esse bloco, causando um deslocamento. Então, minha definição de força vai ser o seguinte: eu tenho uma força aqui, eu tenho um bloco aqui no ponto A, aplico uma força e vou causar um deslocamento. Então, a definição de trabalho vai ser o produto interno de força por deslocamento. Lembram lá, né, de vetores? Então, o produto interno entre dois vetores vai me dar um número. Então, o trabalho é uma grandeza escalar. Isso quando a força é aplicada paralela ao meu deslocamento. Já quando a força ela é aplicada formando um ângulo θ com o meu eixo x, então agora essa força ela vai ter o quê? Ela vai ter uma componente no eixo x, ó, paralelo ao movimento, e vai ter uma componente perpendicular ao movimento. Então, o que acontece? Como é o produto escalar, nós vimos que o produto escalar é F é o vetor A, vetor B, cosseno de θ. Ou, mais fácil de visualizar, vai ser f de x. Quem é f de x, cateto adjacente aqui, ó,
por hipotenusa. Cateto adjacente é quem? Cosseno de θ. Então, minha definição de trabalho só leva em consideração a componente da força paralela ao deslocamento. Então, isso aqui é minha definição de trabalho, ok? Então, o que é que vai acontecer? O trabalho ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Se o trabalho, a força e o deslocamento acontece aqui nesse quadrante, ou seja, eu sou só quem realiza trabalho, é a componente paralela da força. Então, se for nesse quadrante aqui, meu trabalho vai ser positivo. Se for nesse quadrante aqui, meu trabalho aqui vai ser negativo, certo? Para o ângulo maior do que 90, menor do que 270. Então, meu trabalho vai ser negativo. E se a força estiver perpendicular ao deslocamento, ou seja, tiver um ângulo de 90 graus, então o meu trabalho vai ser nulo. Então, agora, vamos calcular se existe alguma relação entre força, entre trabalho e energia. Lembrando que nós já encontramos que o quê? Nós já encontramos que... cadê o slide? Aqui. Trabalho é o produto interno de força por deslocamento. E já encontramos que a energia cinética é um meio de mv ao quadrado. Então, já temos dois conceitos. Então, gente, desculpe. Imagine que você tem um bloco de massa M e você aplica uma força sobre esse bloco. Essa força é paralela, tudo bem, para ficar mais fácil. Então, quando você aplica uma força sobre esse bloco, que tem uma velocidade V0, você vai causar uma aceleração. Lembra das leis de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Quando você aplica uma força sobre um corpo de massa M, você causa uma variação do seu movimento. Então, você tem aqui uma força, você aplicou sobre um corpo de massa M e a velocidade variou de V0 até V. Então, eu aplico aqui a segunda lei de Newton. Então, como houve variação de velocidade e houve deslocamento, né? O corpo estava aqui e depois veio para cá. Então, eu posso usar Torricelli para encontrar a aceleração. Então, ó, usando Torricelli, eu vou isolar A, quem vai ser A? A vai ser V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2D, tá vendo? Então, A vai ser V ao quadrado menos V0 sobre 2A. Então, eu pego aqui o valor de A, que eu acabei de encontrar de Torricelli, e substituo aqui, ó. Então, quando eu faço isso, eu vou ter que a força vezes o deslocamento vai ser igual a 1 meio de mv ao quadrado menos 1 meio de mv0 ao quadrado. Aí, gente, se vocês lembram a definição de trabalho, força vezes deslocamento, nós já vimos que é trabalho, e 1 meio de mv ao quadrado é a velocidade, desculpe, é a energia cinética final, e 1 meio de mv0 ao quadrado é a energia cinética inicial, ou seja, isso aqui é energia cinética final menos a inicial, ou seja, isso aqui é a variação da energia. Então, dessa equação aqui, nós encontramos que trabalho é igual à variação da energia. Esse teorema é chamado de teorema trabalho-energia, que é um teorema extremamente importante. Então, esse teorema trabalho-energia nos diz que o trabalho realizado no sistema, ele é transformado na variação da energia cinética. Se o trabalho ele é positivo, então significa dizer que a energia cinética do sistema vai aumentar. Então, a energia é transferida para o objeto ganha energia. Se o trabalho realizado pelo sistema for negativo, significa dizer que o sistema está perdendo energia. Então, o sistema está doando energia. Então, a energia é transferida do sistema. Se o trabalho é positivo, a energia aumenta, então a energia é transferida para o objeto. Se o trabalho é negativo, então o sistema está perdendo energia, então a energia é transferida do objeto. Então, gente, como eu falei, o trabalho pode ser realizado por uma força constante, que foi o que nós vimos agora, e pode ser realizado por uma força variável. Então, uma força variável é aqui, ó. Eu pego uma força, aplico uma força sobre um bloco e essa força vai aumentando. Lá na matemática, lá no cálculo 2, eu acho que é cálculo 2, vocês vão ver integrais, certo? Então, o que é integral?
Você pega alguma coisa que está variando e você não vai ser algo fácil de calcular aqui. Essa área não é uma coisa fácil. Então, o que é que eu faço? Eu divido isso aqui em várias partes, em elementos infinitesimais, tá vendo? Eu pego isso aqui, ó, o inteiro, e divido em pequenas partes, em elementos infinitesimais. Por que eu faço isso? Porque eu não sei resolver o trabalho para uma força variável, mas isso aqui é tão pequenininho que eu consigo dizer que isso aqui, que a força aqui é praticamente constante. Ah, o trabalho de uma força constante eu sei resolver, foi o que eu fiz agorinha. Então eu resolvo o trabalho para uma força constante em cada elemento infinitesimal desse e depois eu somo todos os trabalhos, variando do início aqui até o final. Como é que eu faço isso? Através de uma integral. Então, essa daqui, ó, essa definição de trabalho vai ser igual à integral de x1 até x2 de f de x, é minha definição geral de trabalho. Então, trabalho depende de força e deslocamento. Quando a força é variável, eu uso aqui uma integral. Quando a força é constante, eu não preciso usar a integral, posso resolver direto, ok? Então, lembrando que trabalho é o quê? Força por deslocamento. Então, se eu tiver uma força tridimensional, ou seja, no eixo y, x e z, a minha força resultante vai ser a soma de todas as componentes. A mesma coisa para o deslocamento. Se eu estou trabalhando com deslocamento tridimensional, então meu deslocamento final é a soma de todas as componentes, x, y e z. Então, o trabalho aqui vai ser quem? Vai ser o produto interno da força pelo deslocamento. Então, eu vou multiplicar, ó, a componente da força de x com o deslocamento em x, a componente da força em y pelo deslocamento em y e a mesma coisa em z, certo? E lembra que eu provei agorinha? Eu provei agora que trabalho era igual a variação da energia cinética, usando matemática básica. Agora eu posso provar usando o mesmo teorema, teorema trabalho-energia, usando integral. Bem mais simples. Então, eu sei que trabalho é integral de força por deslocamento. A força, pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. A aceleração, vocês lembram que é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, fica m, aí fica dx dt. Quem é dx dt? É a definição de velocidade. Então, a velocidade é constante, sai da integral e fica v dv, variando de VI até V final. Vocês lembram que na primeira aula lá de movimento retilíneo uniforme eu ensinei isso aqui? Então, o resultado dessa integral é quem? Aqui é integral de x de m, aí a solução é m mais 1 sobre m mais 1, então aqui o m é igual a 1, então fica 1 mais 1, 2 sobre 2. Então aqui a integral, a solução é 1 meio de v ao quadrado, variando de vi até v final. Então, ó, fica 1 meio, multiplico por m, né? É a velocidade final ao quadrado, menos 1 meio, que é o resultado aqui da minha integral. M é constante, está multiplicando os dois. V ao quadrado inicial. Então, isso aqui é a energia cinética final, isso aqui é a energia cinética inicial, ou seja, aqui é a variação da energia cinética. Então, usando integrais, eu posso provar também o teorema trabalho-energia cinética. Então, gente, é o seguinte, eu só provei de duas formas, usando matemática básica e usando o teorema trabalha e usando integrais, o teorema trabalha energia cinética, ok? Então, assim, não precisa se preocupar, eu preciso saber integral. Precisa, mas assim, se não souber, você pode usar matemática básica, ok? Então, não se preocupe tanto com isso não, porque o importante aqui foi você entender como é que eu provei isso aqui. Se não entendeu aqui, mas entendeu lá atrás, usando matemática básica, tá show, ok? E as unidades de energia, nós já vimos que no sistema internacional é o Joule, mas existem outros tipos de unidade de energia. A caloria, que equivale a uma caloria equivale a 4,19 Joule. Tem o quilowatts, que é usado para medir a energia da sua casa aí. E tem o electrovolts para partículas. Então, isso aqui é algumas unidades de energia, certo? Mas elas têm equivalência de transformação. Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai continuar através de energia potencial gravitacional, mas por hoje a gente fica só na parte de energia cinética e energia e trabalho. Energia cinética e trabalho. Energia cinética é o quê?
é a energia associada ao movimento de um corpo. E trabalho é o quê? Trabalho é a relação entre força e deslocamento. E nós vimos a relação entre trabalho e energia cinética através do teorema trabalho e energia cinética. Ok? Por hoje é só, gente. Até a próxima.